Ao ver uma criança pequena sentada dentro do cercado do gorila, os sequestradores imediatamente gritaram de medo. O gorila estava alimentando a criança com frutas com muito carinho quando, de repente, o sequestrador tentou puxá-la. O gorila também tentou puxar a criança para perto de si, mas os sequestradores estavam determinados a levar a criança. Ao ver a criança chorar, o gorila se levantou e bateu na mão do sequestrador, quebrando-a. Agora era a vez do sequestrador careca. Enquanto a criança brincava alegremente com o gorila, o sequestrador careca tentou puxá-lo usando uma vassoura, mas o gorila percebeu que eles não eram os pais da criança. Então o gorila colocou a criança no chão, pulou sobre o bastão e chutou o sequestrador careca com força. Agora era a vez do chefe deles, mas ele esperava o momento certo. Algum tempo depois, a criança e o gorila adormeceram enquanto brincavam. Vendo uma boa oportunidade, o chefe colocou a mão dentro do cercado e tentou puxar a criança para fora. Ele sabia que, se fosse pego dessa vez, o gorila poderia matá-lo, mas os olhos do gorila se abriram exatamente naquele momento. Desta vez, ele não deixou o sequestrador escapar. O gorila lançou o sequestrador com força, prendendo-o em outro cercado. Ao ver isso, todos os animais do zoológico aplaudiram os gorilas, que então levaram a criança para outro lado e a ajudaram a fugir pelo portão dos fundos. Mas, antes que a criança pudesse sair, os sequestradores a cercaram. A criança tentou correr, mas suas pernas pequenas não eram rápidas o suficiente para escapar. Quando eles tentaram colocá-la no carro, a polícia chegou ao local. Ao ver isso, o chefe dos sequestradores cobriu a criança com um pano e tampou sua boca. Enquanto a polícia interrogava, a criança pegou um fósforo do bolso do homem e incendiou o porão onde eles escondiam coisas. Aproveitando a oportunidade, a criança fugiu pelos fundos, enquanto o homem queimava gravemente e não podia fazer nada além de suportar a dor. Quando a polícia foi embora, todos os sequestradores tentaram apagar o fogo, mas a criança já tinha feito com que eles não conseguissem mais andar direito. A criança continuou correndo até chegar a um prédio em construção. Ao ver as máquinas grandes, ela ficou muito animada. Sentou-se e começou a comer um donut, sem perceber o perigo do local. Uma máquina começou a levá-la a uma altura muito grande, mas os sequestradores também a viram. Subiram pelo elevador e chegaram primeiro ao topo esperando pela criança. Quando a criança se aproximou, o sequestrador pulou sem pensar, mas perdeu o equilíbrio. A criança conseguiu se salvar novamente descendo de elevador. O careca tentou salvar o amigo e pulou também, mas por sua imprudência acabou derrubando o colega. Agora toda a responsabilidade estava nas mãos do chefe. Ele avançou para capturar a criança, mas escorregou e colidiu com um grande martelo. Gritou de dor e, sem querer, puxou a alavanca fazendo um balde de tinta cair bem sobre ele. A criança quase caiu do prédio, mas o homem tentou salvá-la. No entanto, mais uma vez, ela escapou usando o elevador. Os sequestradores não aguentaram mais e desceram usando o gancho do elevador. Mas nesse momento, o expediente tinha acabado, e todas as máquinas foram desligadas. O homem ainda estava pendurado no gancho, mas os trabalhadores já haviam se ido. O sol se pôs e ninguém veio salvá-lo.